Salve, salve galera, e aí, tudo bem? Tudo certinho? De volta aqui no canal do Rockston para mais um vídeo. Vamos bater um papo sobre o Fortaleza, hein? Um tricolor que terminou aí a terceira rodada, já tem uma rodada a mais, né? O Fortaleza tem um jogo a mais que todo mundo, falando da Copa do Nordeste. Termina a terceira rodada, terminou ontem, né, com os resultados. O Fortaleza fica na liderança com 9 pontos ganhos, né? Tem um jogo a mais, como eu falei, aquele jogo da quinta rodada contra o Sergipe. O Fortaleza venceu por 1-0 no estádio Presidente Vargas e o time segue liderando. E pensando já no próximo jogo, que é nessa sexta-feira de carnaval, às 9 horas da noite. Que galera, hein? 9 da noite no Presidente Vargas contra o time do CSA, onde o time vai tentar avançar na tabela, chegar a 12 pontos, né, e caminhar uma classificação com tranquilidade. É o que se espera a partir desse jogo contra o Bahia, no qual o time venceu e convenceu. Estava faltando isso ao time do Vojvoda. Tinha vencido alguns jogos, alguns adversários de menor porte, mas não tinha convencido, a não ser aquela vitória de 6-1 contra o Atlético Cearense, né? Que foi até ali um ponto fora da curva, porque o time não vinha se apresentando bem, né? Mas agora, contra o Bahia, o time soube construir uma vitória segura, né? Soube também ser cauteloso na hora necessária, porque tinha um jogo na sexta-feira, então tratou de se poupar, tirou o pé do acelerador no segundo tempo. É normal acontecer isso, pensando aí na tabela e pensando também mais para frente, né? Esse jogo contra o CSA, dessa sexta-feira de carnaval, será o último jogo antes da estreia do Fortaleza na Copa Libertadores da América. Então tem que meio que pisar em ovos, ao mesmo tempo tem a pressão de conseguir bons resultados, de jogar bem, de ganhar confiança até a estreia da Copa Libertadores. Afinal, né, isso tudo foi construído com muito sacrifício, a caminhada do tricolor para chegar novamente para disputar a Libertadores. Dessa vez, a sua fase preliminar, na qual ele ainda não disputou. Disputou a fase de grupos na temporada passada e agora, pela primeira vez, vai enfrentar aí um adversário no mata-mata, tentando chegar à fase de grupos, que é o Deportivo Maldonado do Uruguai. Mas antes, como eu falei, tem o time do CSA de Alagoas, que tem seus problemas, está com um treinador interino, acabou demitindo o Roberto Fonseca no início da temporada ainda, né? O time que tem problemas ali administrativos, não está bem, empatou com o Ferroviário, não está bem no Alagoano, porém na Copa do Nordeste não está tão ruim não, conseguiu até bons resultados. Mas é um time que passa por muita pressão, né? Passa também por um período de transição, de buscar um novo treinador, né? O que está lá sabe que não vai permanecer. Então, mas é futebol, né? Então tem que abrir o olho, né? O CSA é uma das grandes forças do Nordeste. Um dia desse estava na Série A, né? Futebol não pode, né, entrar desligado como entrou em muitos jogos. O Fortaleza entrou ligadaço contra o Bahia. E é isso que a torcida espera, né? Que o Vojvoda também saiba rodar bem esse elenco. Naquele jogo com o ABC foi horrível ele ter colocado junto o Lucas Sacha com o Zé Wellison, jogadores que precisavam evoluir mais fisicamente. Contra o Bahia, o Sacha já evoluiu fisicamente, porém ele entrou ali com uma rapaziada que está bem acima dele fisicamente, como o Hércules, o Caio Alexandre. Então ele teve uma melhor companhia. Como não poderia ser ele, poderia ser o Zé Wellison também, né? Com jogadores ali para dar um suporte melhor para ele. Você não pode colocar dois que ainda tem muito a evoluir. É claro que o jogador é ser humano, é diferente um do outro, né? Uns conseguem evoluir mais rapidamente do que outros, né? Outros demoram um pouco mais. Pode ser o caso do Sacha, pode ser o caso do Zé Wellison. São jogadores que vão ajudar o Fortaleza, sim, nessa temporada, mas requerem uma melhor preparação. E naquele jogo do ABC foi ruim. Então o Vojvoda soube dosar dessa vez. Poderia ter feito isso naquele jogo contra o ABC. Mas são lições tiradas, né? Que o treinador conseguiu absorver bem, né, essas duas derrotas na temporada para ABC e Ceará, para buscar não errar. Assim como o Pikachu estava pedindo um banco de reservas há muito tempo, o próprio Pedro Rocha também, que acabou se contundindo, inclusive, né? Que coisa, né? Achei até que evoluiu um pouco o Pedro Rocha quando entrou no segundo tempo contra o Bahia, mas acabou sofrendo ali uma contusão, uma lesão, e não sabemos, né, quanto tempo ficará fora. Isso pode atrasar mais ainda, né? Que o jogador evolua fisicamente, ritmo de jogo. Acredito muito no potencial do Pedro Rocha, como acredito também no Pikachu. Está voltando agora do futebol japonês, está perdendo gol demais, né? Então deixa no banco de reservas para poder depois ir aos poucos conseguindo entrar em forma, para ser aquele Pikachu que foi importante na temporada passada. Mas a gente tem que contar, né, galera, que nem sempre, né, uma temporada a outra vai ser repetida. É claro que se pensa em que o jogador irá atuar em alto nível, como eu acredito, acabei de falar, acredito que volte a atuar bem. Mas temos que pensar também na possibilidade de não, né? Então,
o futebol você não pode descartar nada, não tem favas contadas, não tem vitória garantida, não tem derrota também consumada, né? Não temos que pensar no hoje, né? No agora, né? Então, acreditando no Pikachu, a diretoria recontratou ele, né? Apostou no Pedro Rocha aí no contrato até 2024, são jogadores que eu acredito que possa evoluir. O Romarinho estava pedindo passagem, né? Vinha atuando bem, melhor do que esses jogadores, tanto que o Vojvoda colocou ele para fazer dupla de ataque ali com o Galhardo, que vem aí destoando aí, fazendo muitos gols na largada dessa temporada, jogador que também, né, que foi uma das contratações mais acertadas do Fortaleza das últimas, da temporada passada, né, e também vai evoluir fisicamente, jogador inteligente, goleador, né, que pode fazer multifunções ali no ataque e também recuar para meia, enfim, né, um cara que a gente elogia porque tá bem, né, quando cabe um elogio a gente elogia, quando cabe uma crítica a gente também vai criticar. E o Galhardo não está imune a isso não, como o próprio Vojvoda também, né? A própria defesa também evoluiu. Eu sou um dos críticos aqui mais ferrenhos do Tite, né? Que não teria renovado o contrato com ele. Mas esse jogo contra o Bahia ele foi bem, né? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar do Benevenuto, que melhorou o tempo de bola dele também. Não, então são atletas que estão evoluindo. Apesar de eu achar que o Fortaleza precisa contratar um zagueiro. Não sei como anda aí essa negociação com o colombiano Nico Hernandes, se vai contratar, se não vai, né? Se for contratar, vai ter que contratar rápido, porque até sexta-feira para inscrever na Conmebol para jogar a Libertadores. É um jogador também que requer alguns cuidados. Eu acredito que o Fortaleza contratar não vai ser para utilizar de forma imediata. Um jogador que não participou sequer da pré-temporada do Atlético, né? Vale apostar por quê? Porque é um jogador jovem, de 25 anos, tem bom potencial, fez vários jogos pelo Atlético Paranaense na temporada passada, é jogador da seleção colombiana, e disputou a Libertadores, né? Tem experiência. Ano passado com a camisa do Atlético Paranaense, com a contusão do Thiago Heleno. Então pode agregar esse elenco, né? Se não der tempo para disputar a Libertadores agora, pode ficar para depois. Mas poderia ser uma boa contratação sim, o Nico Hernandes, que está fora dos planos lá do Paulo Turra. A gente fala, pô, vai trazer um refúgio aí do Atlético. Mas o Atlético não é qualquer time não, né? Há muito aí que o time vem disputando Libertadores, vem fazendo bonito, conquistando títulos aí da Sul-Americana. Enfim, né? O Atlético fazendo boas campanhas. Então não é aquele Atlético Paranaense antigo não, né? Que era um time comum. Não está pegando um refúgio também, eu diria. Não está fazendo parte dos planos. Beleza, pode ser que mudando de áreas o jogador dê certo aqui no time do Fortaleza. Fortaleza em campo contra o CSA na noite dessa sexta-feira, buscando aí chegar a 12 pontos. A evolução do jogador Lucero também, né? Eu senti um pouco também mais de confiança nele nesse jogo contra o Bahia. Não sei se seria o caso de apostar nele nesse jogo, pode ser, afinal ele está sendo preparado para a Libertadores, foi contratado para isso, né? O próprio jogador colocou na mente, vou para lá porque o time está na Libertadores, então ele está na mente dele também disputar aí a Libertadores logo de cara, só que tem que evoluir fisicamente, evoluir tecnicamente, e são esses jogos, esse é o jogo derradeiro antes da estreia, né? Que pode servir para o Lucero. Marcou um gol, foi mal anulado também aquele, né? Qualquer um faria, né? O Pedro Rocha deu de bandeja para ele, apesar de ele ter colocado também o próprio Pedro Rocha contra o Bahia na cara do gol, e o Pedro Rocha acabou desperdiçando. E o Pedro devolveu aí a gentileza, ele fez o gol, só que foi mal anulado pela arbitragem. O Fortaleza poderia ter vencido o jogo até com resultado mais elástico, né? Se não fosse a falha da arbitragem, se bem que a arbitragem também falhou naquele gol do Benevenuto, né? Que estava impedido, então fica meio que elas por elas, mas o atleta teria feito um gol com a camisa do Fortaleza, um atacante que a torcida está colocando muito crédito nele, está acreditando muito que ele vai brilhar com a camisa tricolor, assim como eu acredito também, a torcida está acreditando, também acredito. O cara fez vários gols na temporada passada, tem experiência em Libertadores, então acredito sim que ele vai ajudar muito o Fortaleza ainda nessa temporada, né? Então é isso, galera. A gente pede para você curtir aí o nosso vídeo, para que o nosso trabalho possa chegar para mais pessoas, né? Lembrando que o Fortaleza estreia no Campeonato Brasileiro, só para finalizar, né? Entre dia 15, 16 e 17. São datas básicas estabelecidas pela CBF, que é a abertura da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia contra o Internacional, a tabela do primeiro turno foi divulgada, né? Toda ela, o Fortaleza estreia contra o Inter, repito, né? Em casa, e termina o primeiro turno também jogando em casa diante do Santos Futebol Clube. Se inscreve no canal, né? Deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada, fortalece aqui o canal do Rockston e deixa a sua curtida, que é importante para que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. E feliz
dia do repórter, né? Eu já fui um dia, durante muito tempo, repórter esportivo, e a gente nunca deixa de ser, né? A gente que trabalha como jornalista esportivo, a gente sempre é um repórter. Estou mais aqui na análise esportiva, mas a gente sempre vai atrás de notícias para divulgar também para vocês. Então a gente nunca deixa de ser um repórter. Feliz dia do repórter aí para toda a rapaziada que trabalha na área. Valeu demais!